Graça e paz. Nesse momento nós vamos dando essa continuidade a 2 Coríntios no capítulo 1. Estamos falando aqui de 8 características de nós temos o nosso conforto, que pode confortar a outras pessoas, a nossa vida, quando nós temos essa intimidade e reconhecemos quem é Cristo e o que Ele age, o que Ele faz dentro da nossa vida. Paulo aqui nesse capítulo, nesses primeiros versículos, ele nos demonstra isto. Falamos aqui então já 6 dessas características. A primeira nós havíamos dito sobre a responsabilidade do santo, falamos também sobre a afirmação da palavra, e falamos sobre a orientação quando nós temos isto e somos orientados por Cristo, e damos também o alerta, às pessoas. Nós também admoestamos, a cada uma dentro daquilo que Deus fez na nossa vida, dos exemplos que nós temos íntimo com o Senhor. E também nós falamos sobre esse tino, ou seja, a ideia, o conhecimento que nós temos através de Cristo. E agora, por último, esses outros dois, nós vamos falar então pela 7ª característica, vai falarmos sobre a aceitação. E nós vamos observar que nessa aceitação desse conforto, providenciar, ou providenciar um amor incondicional a quem quer que seja. Observa no versículo 5, ele vai dizer assim: porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestou em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E qual foi então essa manifestação do Senhor Jesus Cristo? Como João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, não veio a passeio. Ele veio fazer algo tremendo. E podemos dizer, olhando com os olhos humanos, difícil. Morrer numa cruz para salvar, para me resgatar, para te resgatar do lamaçal do pecado e do inferno. Se ele não tivesse também esse amor profundo, não faria. Então ele teve um amor incondicional do que eu e você sejamos, independente do que nós somos. Ele nos amou incondicionalmente, mesmo nós estamos nos nossos delitos e pecados. Mesmo ele lá de cima olhando e vendo que nós não éramos justos. Isto é um amor incondicional. Então, quando nós fazemos isto, como Paulo descreve para esses irmãos sobre esse conforto divino, ele fala assim: olha como Cristo nos amou. Por que nós não podemos amar uns aos outros com amor incondicional? E a Bíblia nos diz, e o mandamento, amar o próximo como a mim mesmo. Como eu vou conseguir então agora amar a Deus, que eu não o vejo, nunca o vi, e não consigo amar aquele que eu estou vendo? E como eu vou conseguir viver uma vida tranquila, sabendo que o meu próximo, o meu irmão, está em dificuldade? E às vezes não é só a questão financeira, porque muitas vezes é colocado essa situação, mas às vezes é um ouvido que precisa ficar ali só ouvir uma palavra de ânimo: estou aqui para te ajudar. Um aconselhamento. Isto é amar ao próximo. É suprir a sua necessidade daquele momento. É andar junto. Se pode ir uma, vai 2 com ele, 2 milhas. Assim a palavra nos diz.
para que nós façamos. E assim nós vamos conseguir colocar essas características que nós temos dentro de nós para servir a esse Deus maravilhoso. E por último, nós vamos observar a 8ª característica que nós temos, possamos, com esse conforto que nós temos em Cristo, de ajudar os outros. É a aplicação. Nós vamos ajudar os outros a encontrarem lugares para aplicarem e praticarem o que aprenderam. Sabe, Paulo fez isto. Olha só o versículo 7, ele vai falar assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois praticantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Naquela época havia perseguição aos cristãos. Mas Paulo, olha, continue firme. Fique firme na palavra do Senhor. Nesse sofrimento que, entre aspas, podemos colocar assim, porque estamos de passagem e a vida que nós vamos realmente viver eterna não é aqui. É na presença do Senhor. Aqui é só passagem. Aqui é um momento. E quando nós colocamos isto, e as pessoas conseguem então pôr em prática o exemplo que você deu, que você passa aí, e ela conseguiu entender e ela vai passar isso para frente. Por isso que Paulo também expressa: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, é isso que nós precisamos. Colocar a nossa vida íntegra na presença do Senhor e expressar essas palavras. Viver uma vida para honrar e glorificar o nosso Deus da forma que Ele nos amou. Pense nisto. Você tem 8 características para servir a Deus confortando as pessoas. Coloque-as em prática. Faça com que esse amor de Deus possa fluir, sair de você para a honra e glória do nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, com a sua família nesse dia, que Ele venha abençoar a cada um e dê realmente esse ânimo e dê esse desejo de expressar o amor para com as outras pessoas. Seja um instrumento usado por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.